Olá, meus amados, queridos irmãos e meus amigos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso canal Porção Diária da Palavra. Hoje eu quero então agradecer a Deus junto com você, pela noite que tivemos, pelo dia que o Senhor nos permite desfrutar e também das muitas expectativas que todos nós temos a respeito da nossa vida, da dinâmica da nossa vida, em tudo que nós iremos fazer nesse dia, tá certo? Então, que Deus seja com você e com toda a sua casa. Então, hoje, a palavra de Deus que nós vamos ler está no livro do Gênesis, capítulo 39, verso 9, que diz: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amém. Essa é a história de José. José, aquele jovenzinho, e então, filho de Jacó, e ele era filho da velhice. Jacó amava José. E José, então, cresce no ambiente em que ele agradava ao seu pai. Ele estava sempre desejoso de agradar ao seu pai. Foi odiado pelos seus irmãos, vendido para o Egito. E ele chegou à casa de Potifar, em que ele também se torna escravo naquela casa, mas ele começa a tomar conta dos bens ali, era como se fosse um mordomo, né? Então ele cuidava das coisas de Potifar, e chegou um determinado momento que a esposa de Potifar queria ter relações sexuais com ele, e ele fugia, e agora então chegou o momento que ela então chega e diz para ele: venha deitar comigo, vamos para a cama. E então José se posiciona. José teve coragem para se posicionar. José teve coragem para ser fiel a Deus. E então ele disse: como eu poderia cometer tamanho pecado? Como eu poderia cometer tamanho mal diante do meu Deus? Ele está longe da sua casa, ele está longe dos seus familiares, ele está longe do seu pai, da sua mãe, ele está longe de pessoas que o conheciam, e até mesmo posso dizer que ele estava longe dos valores, dos princípios em que ele havia sido instruído. Ele está numa terra estranha, com deuses estranhos, com uma cultura estranha, hábitos estranhos. Ele poderia muito bem, então, deixar-se levar por aquela sedução e deitar-se com aquela mulher. Mas ele não fez, e ele se posicionou. E então, aqui está a realidade espiritual para nós, quando podemos entender que José teve coragem para tomar uma decisão. José teve coragem para agir, contrariamente àquilo que seria uma atitude talvez muito natural para os dias, a realidade que hoje vivemos. Então, nós vemos que há todo um contexto de facilidade de relações ilícitas, extraconjugais, e então a pessoa vive essa situação com muita naturalidade. Podemos entender, então, que o princípio que está envolvido nesse texto, para mim e para você, é que nós também precisamos nos posicionar. Nós também precisamos ter coragem para dizer: isso não faz parte da minha vida, isso não é algo que agrada ao meu Deus, eu não posso ser conivente com esse tipo de pecado, com esse erro, Então, eu não posso, porque eu quero ser fiel a Deus, eu quero ser fiel a Jesus Cristo, eu quero ser fiel à palavra de Deus. Então, é muito importante nós estarmos nos posicionando. Então, a lição para mim e para você hoje, pela vida de José, um jovenzinho, que foi vendido, revendido, viveu como escravo numa terra estranha, e mesmo assim ele pôde se posicionar sendo fiel a Deus. Coragem para ser fiel a Deus é algo que exige de todos nós uma posição definida, clara, objetiva, marcante, que nós tenhamos a condição de fazer isso. Que Deus abençoe você e junto com você toda a sua casa. Quero convidá-lo, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Deus bendito, Deus eterno, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, porque sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é que nos permite desfrutar de mais um dia. Obrigado por esta palavra que ouvimos, ó Deus, que assim como José, naquele contexto, ele pôde tomar decisões e agir de maneira fiel ao Senhor.
que também, ó Deus, nesse tempo, nós, como teus filhos, os teus servos, estejamos também nos posicionando e assim, ó Deus, mantendo a nossa fidelidade com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um dia abençoado para você. Até amanhã, se Deus permitir. Então, um grande abraço.